Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que ainda não consegue dormir tão cedo como eu, uma boa madrugada. E eu espero que nessa madrugada você esteja assistindo a nossa Conversa com Ânimo. Esse bate-papo que vai ser hoje muito agradável, que nós vamos falar sobre família, maternidade e principalmente educação para os nossos filhos. A nossa conversa de hoje é como educar nossas crianças, principalmente enquanto elas são pequenas. E para falar sobre isso, nós temos aqui hoje a Will, que eu acho que todos conhecem, enquanto dermatologista, enquanto médica, muito competente. Mas como mãe, poucos têm a graça, né, de conhecê-la enquanto mãe. E ela vai hoje abrir um pouquinho do coração e da vida dela para nós. E nós temos a Aline também. Tenho certeza que muitos de vocês devem estar pensando, mas a Aline, ela é coach, ela é assessora de empresa. Mas o que ela vai falar aí hoje sobre família? Vai falar sobre mãe, ela tem a experiência dela enquanto mãe, enquanto educadora. Porque ambas, né, as duas aqui, são pessoas muito estudiosas e resolveram estudar quando já tiveram seus filhos. Vamos começar apresentando essas nossas amigas. Will, fale um pouquinho sobre você. Bom, falar sobre a gente, eu me resumo como uma mulher, uma filha, uma esposa, uma mãe e uma médica. Eu acho que uma dona de casa, né. Eu acho que a Will é uma mulher tentando ser tudo isso no mundo de hoje. Eu acho que essa é a Will. E é tão engraçado, Will, que você resume realmente, e eu acho que muitos de nós nos identificamos com esse seu resumo da Will, que é essa multifuncionalidade da mulher em atender em vários setores, né? Mãe, esposa. Então, você fez um brilhante resumo dessa vida de mulher. Uhum. A Vida profissional moderna. é a vida moderna. Aline, conta um pouquinho para nós quem é você, para quem ainda não conhece. Bom, primeiro quero agradecer o convite, Leila, por estar Não vai ser um prazer, é todo mundo. Primeiro eu vejo assim, eu sou filha amada de Deus. Eu creio que o Senhor, Ele me escolheu, né, para ser luz aonde eu fosse. Então, primeiro eu tenho muita gratidão a Deus. Segundo, eu sou a flecha do Pedro e da Maria, que são os meus pais. Sou esposa do Murilo Lobete e mãe da Isabela, conhecida como Belinha. Belinha Lobete, que hoje tem 5 anos, vai fazer 6 mês que vem. E como você disse, nós somos multifunções, né? E aí, além de tudo isso, do que eu sou para o meu esposo, para minha filha, para os meus pais, para Deus, eu também sou formada em administração de empresas, hoje sou consultora de empresas, presto, né, mentoria para as empresas, auxilio empresários a saírem do looping da vida ativa e se reencontrarem como pessoas, como pai, como mãe, como filhos, como irmãos, e para que eles possam sair daquela coisa assim, empresa, 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 e entender que acima da empresa está a família. E aí, a minha missão hoje é levar esses empresários a entenderem quem eles são. Então, é um renascimento para o próprio empresário, sair daquela assessoria, daquela mentoria de organizacional da empresa para uma mentoria organizacional da empresa pessoa. Sim, eu ajudo ele a organizar a empresa dele para que ele tenha tempo de qualidade com os filhos. Eu falo o seguinte, todo empresário, quando ele começou um negócio, ele abriu um negócio para quê? Para ter qualidade de vida, para prosperar, mas o que acontece? A gente vê os empresários sem qualidade de vida. Por que isso acontece? Porque eles, de fato, não sabem gerir o negócio deles. Eles simplesmente vão sobrevivendo aos dias e não conseguem colocar as coisas no seu devido lugar. E não conseguem colocar a família no seu devido lugar. Então, normalmente, quando o empresário me procura, eu tenho relatos de empresários aqui na cidade que me procuraram, assim, desesperado. O que eu faço com a minha empresa? O que eu faço com meus colaboradores? Eu, calma. A gente põe as coisas no lugar e, no final das contas, inclusive, no Dia das Mães, me mandou uma mensagem: obrigada por me fazer entender que acima da minha empresa está meu esposo e minha filha. Que lindo! eu ouvi, e eu acho que foi uma das questões que você está aqui hoje.
eu vi você dizer que você é flecha do seu pai e da sua mãe. Fala um pouquinho para nós sobre o projeto Flecha. Então, é um projeto que eu também creio que nasceu no coração de Deus. E ele trouxe para o meu, para que eu pudesse realmente trazer luz para os lares. É um projeto que nasceu através do meu renascimento. Eu sou mãe da Isabela, ela vai fazer 6 anos, ela nasceu em 2018. Em 2020, eu engravidei, eu perdi um bebê, em 2020, agosto de 2020. E em 2022, eu engravidei novamente, eu perdi novamente o bebê. E quando eu perdi o bebê em 2022, foi em janeiro. Eu entrei em uma introspecção, em um autoconhecimento, eu comecei a buscar conhecimento a meu respeito. E aí Você disse para mim antes que você estava numa caverna, né? O sentimento foi esse, de estar presa em uma caverna. Eu descobri que eu estava numa caverna, eu perdi o bebê em janeiro, e aí de janeiro para até o final do ano eu comecei a estudar, né? Autoconhecimento, comecei a viver algumas imersões, comecei a pagar alguns cursos, fiz processo de coach, e aí em outubro eu entendi que eu estava saindo de uma caverna. Foi como se fosse uma revelação, assim. Porque eu não sou daqui de Itubiara, né? Eu sou de Goiânia. Estou em Itubiara há 9 anos. Na época, tinha 7, 8 anos. Na verdade, vai fazer 9 anos esse ano que eu estou em Itubiara. E quando eu vim para Itubiara, parece que eu entrei dentro de uma caverna, né? Tanto é que ninguém me conhecia. Ninguém nem sabia que era a Aline Lovete. E aí eu falo que quando eu me redescobri, eu entendi quem eu era e eu entendi o que Deus tinha para minha vida. E aí foi quando eu conheci a análise de perfil comportamental. Dentro do processo de coach, eu fiz uma análise de perfil comportamental e eu entendi o meu perfil natural, só que eu estava adaptada ao meu ambiente. Eu estava vivendo o que os outros queriam que eu fosse, não o que eu nasci para ser. E aí eu me interessei em entender melhor justamente por conta da minha filha, porque eu não queria deturpar a identidade dela. E aí eu comecei a buscar conhecimento para entender quem era a Isabela, para que eu pudesse fortalecer ela na identidade dela, sem comparações, sem comparar com colegas, sem comparar com o primo, com a prima, sem comparar com a opinião de alguém. E eu queria fortalecer quem ela era, né? E o que ela é o que ela nasceu para ser. Então eu queria entender mais sobre isso. Então foi quando eu me especializei em análise de perfil comportamental. E depois eu me especializei em análise de perfil comportamental da percepção da criança. Então, a criança ela não tem como ela se autoanalisar, porque ela não tem cognição para isso, né? Ela não tem poder cognitivo para entender, não tem conhecimento. Mas o pai, dentro das percepções dele, do dia a dia, ele consegue avaliar o perfil comportamental dele. E o perfil, ele está dentro de quatro tipos de perfis, que é a dominância, a influência, a conformidade e a estabilidade. Então, nós temos os 4 perfis. Porém, nós somos mais fortes em algum deles. E aí... E a criança ela já nasce assim com o seu perfil também? Ou ela vai formando? Não, eu acredito que... isso é profundo, hein? Profundo, eu vou te falar por que é profundo. Eu acredito que Deus nos criou com características próprias. Nós somos seres únicos. E aí entra a minha fé, né? Nós somos seres únicos. Nós fomos criados por um propósito. Então, eu tenho um perfil característico que Deus me deu. Porém, o ambiente tem poder sobre as pessoas. Então, o ambiente em que a gente vive, em que a gente frequenta, em que a gente está, em que a gente permanece, a gente vai vivendo experiências. Aí entra a formação de crenças. Então, assim, toda crença ela é formada a partir de um ambiente. Do ambiente você tem uma experiência. Através dessa experiência vai ter uma memória. Através dessa memória, você vai criar uma crença. Por quê? Porque você vai dar um significado para aquela memória. Então, vamos lá. Entendeu? Entendi. A gente vive um ambiente familiar. Ou a gente vive um ambiente da escola. E aí, vamos supor, a criança é agitada. A criança é uma criança naturalmente mais agitada. Tem crianças que é mais quieta, mais calada, outros falam muito, outros falam um pouco, outros são mais quietos, outros são mais agitados. Então, naturalmente, ela é uma criança agitada. E aí, naturalmente, a sociedade, nossa, que menino gostoso, começa a taxar essa criança. Não fica quieta. Dá uma característica negativa. Dá uma característica negativa. Ao invés de ver a potência daquela criança. Porque, assim, a criança, quando ela é custosa na infância, esse menino quieto, blá, blá, blá. Mas quando ele não é ativo na vida adulta, nossa, mas fulano não fala. Nossa, mas fulano não age.
Nossa, mas, uai, Podaram, né? tá confuso, não tá? Ah, Podaram, verdade. não, podaram não, cortaram. Cortaram, verdade. Cortaram, porque a poda ela é necessária para que a gente cresça. E, inclusive, Piangers, eu não sei se vocês conhecem, ele é famoso na internet, ele é o pai, meu papai é pop, meu papai, você já ouviu falar dele? Não. Ele fala o seguinte, Tô filho desatualizando. não é vaso. Vaso você molda, você estrutura do jeito que você quer. Filho é planta. Filho é planta. Então, se ele nasceu jabuticaba, ele não vai dar manga. Entendeu? Ele é planta. O que você tem que fazer? Podar para que ele possa ter limites, para que ele possa Dê mais crescer, frutos. dê mais frutos, dê mais flores. Pôr um adubinho. Isso. Só que tem planta que vai no sol, cresce no sol. Tem planta que no sol morre. Tem planta que é de sombra. Entendeu? Então, filho não é vaso, você não molda do jeito que você quer. Ele veio, então você tem que aceitá-lo e você tem que amá-lo e você tem que fortalecer ele na identidade dele. Então, a análise de perfil me libertou, porque me tirou daquela caverna, porque a Aline falava muito na infância. E aí, o que falavam? Gostosa. Fala demais. Nossa, mas ela fala, mas ela conversa. Meu Deus do céu. Essa menina tagarela. Qual que eram os meus apelidos? Papagaio, tagarela. Né? Todos esses apelidos de que falam muito. E eu era uma comunicadora. Mas cortaram. Não falo que foram os meus pais. Foi a vida, foi os ambientes, a escola, a família. Eu acho assim que a escola ela é uma das grandes responsáveis por tolir. Principalmente nessa educação tradicional que nós temos hoje. Porque cria-se Acho um que o padrão. meio, muito mais o meio, Leila, do que só a escola. Eu vejo que a falta de... O que eu vejo muito assim, mesmo meu irmão, ele virou e falou assim, a Nina entende isso, a Caterina entende isso, a Caterina entende tudo. O que eu vejo é que quando você lê livros de psiquiatria infantil, você vê que a criança, antigamente, ela só sentava à mesa com a família depois da primeira Eucaristia. Antes, ela não pensava, não entendia, não era digna. E eu vim, através dos estudos, com uma imagem e um pensamento de que ela é capaz. Desde pequenininha, eu sempre acreditei que a Nina era capaz de tudo. E outra coisa, na maioria das vezes, a criança ela está perto da gente, você fala da criança, mas você não fala com a criança. Na maioria das vezes, o pessoal chega e fala, que gracinha, mas não tem nem nome. Então, uma coisa que eu aprendi lendo é que você tem que chegar e cumprimentar a criança, você tem que chamar a criança pelo nome, você tem que conversar com a criança. Ela é uma pessoa, só que pequenininha, mas ela é uma pessoa. Então, quando você fala de tolir, às vezes eu vejo a própria família não conversando com a criança, não deixando a criança entrar no assunto. Eu acho que isso vem muito de antes do que só do pensamento, lá na escola colocou educação, colocou regra e colocou limite. Não, gente, em casa tem tempo para a criança, em casa conversa com a criança, essa criança participa da vida, ou o pai está aqui e a criança está lá. Entendeu? Outra coisa que eu vejo muito e que eu li, que eu achei super interessante, a criança, ela não precisa estar olhando para você para ela aprender. Se nós estamos aqui conversando e ela estiver ali, ela está aprendendo tudo que a gente está falando. Esses dias uma amiga virou e falou assim, eu acho que o meu filho aprendeu sozinho uma coisa. Falei, como assim aprendeu sozinho uma coisa? Ela não, ele me perguntou se eu queria experimentar, eu nunca falei experimentar para ele. Aí nossa amiga, a outra amiga do lado, falou assim, eu falei semana passada. Então, a criança, e muitas vezes os pais não têm essa noção, a criança ela é imitação. A criança aprende por imitação. Então, se você fizer, ela vai fazer. Ela é o espelho, né? Ela é reflexo. Para mim, ela é o espelho do pai e da mãe. Sim. Ela é o espelho do que acontece dentro de casa. Mas ela vai imitando. É a forma, ela olha o que está do lado, o amiguinho, a mãe, o pai, a avó, né? E vê e aprende. Ela é a mente absorvente. Chama-se mente absorvente. A criança, ela absorve tudo que está no ambiente. O que eu falei? O ambiente gera experiências, as experiências geram memórias. Nessa memória, ela dá um significado e ela produz uma crença.
vou falar aqui sobre o que a Will falou. Na Idade Média, a criança ela era negada. Eu até, depois, eu acho que eu já falei sobre isso com você. A criança era negada. Então, assim, a cultura, ela vai passando de geração para geração. Só que com o tempo, algumas coisas vão sendo tiradas, né? Porque a gente vai estudando, a gente vai modelando. Eu acredito que a próxima geração vai ser um pouco melhor, depois vai ser um pouco melhor, se realmente a gente estudar e se dedicar a educar os nossos filhos da maneira correta. Então, a criança ela já foi negada. Na Idade Moderna, ela era usada como instrumento de trabalho. Agora, na minha infância, vou falar aqui, da minha infância. Quando eu era criança, os adultos sentavam à mesa, às vezes vocês vão se lembrar disso. E aí não tem lugar para todo mundo. A criança senta onde? Lá no cantinho, na cozinha. Junta as crianças ali no cantinho, coloca ali no chão para comer. Geralmente no chão, né? Deixava ali no... Por que a criança senta no chão? Por que o adulto não senta no chão? Por que a criança? Porque é pequenininho, né? Pode sentar no chão. Não, é porque é cultural. É porque é algo inconsciente que está dentro de nós, que a gente não vê problema, porque é inconsciente. Entendeu? Então, sempre eu faço muita questão de colocar em lugar para todos. Por quê? Porque a criança tem que se sentir incluída. E aí, eu até comecei a falar, né, sobre a mudança de eu conhecer a análise de perfil. Fiz o curso de análise de perfil comportamental infantil. E um dia, indo com a Arielle, proprietária da Clear Montessori, olhar uniforme lá em Goiânia, e eu falei, amiga, vamos montar um projeto? O nome do projeto vai ser Como Flechas. E aí foi quando nasceu o projeto Como Flechas, porque ela falou, vamos. Só que assim, eu que tinha o curso de análise de perfil, e ela tinha toda a metodologia montessoriana, né? E ela sabe da autonomia, da importância de valorizar a criança. Falei, vamos juntar e vamos abrir esse projeto para que a gente ensine os pais a, de fato, entenderem o porquê nós agimos como agimos, e muitas vezes de forma inconsciente, e a gente muda a identidade da criança. A gente altera o percurso dela. A gente afeta o futuro dela. E na palavra de Deus diz, em Salmo 127:4, que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Nossa, que coisa mais... Então, por isso que eu falo, eu sou a flecha que meu pai lançou, que minha mãe lançou. Então, o flecheiro, aí eu fui estudar, né? Como que o flecheiro não, arqueiro faz para poder lançar. Ele tem o maior cuidado com a flecha. Ele analisa o percurso que a flecha vai andar, ele lixa a flecha da maneira que seja de fato muito assertiva para que ele possa atingir o alvo que ele almeja. Mas aí eu quero fazer uma pontuação agora para as duas. Aproveitando o gancho que a Aline colocou, do cuidado com a flecha. Nesse contexto que nós estamos falando, a criança é a flecha. Agora eu pergunto para vocês, o excesso de cuidado? Porque se eu também posso ser uma grande arqueira, mas eu sou aquela que, no medo, lixo a minha flecha, cuido, mas quando ela começa a andar e eu falo, vou jogar agora, não vou... E aí? Como entra o excesso? Onde eu posso parar com os excessos? Porque eu posso super proteger também e acabar com tudo. Sim, eu acho que entra bem no pensamento que eu ouvi esses dias na casa de uma parente. Ela tem filhos no Brasil e uma filha na Alemanha. E os netos são mais ou menos da mesma idade. E ela falou assim, é muito interessante porque quando a gente vai para a Alemanha, quando nós vamos, a gente assusta um pouquinho com a forma como o Benedict é criado. E aí ela percebeu, ela falou, no Brasil demonstra-se amor fazendo pela criança. Já na Europa, demonstra-se amor ensinando. Preparando ela para a vida adulta. Então, eu acho que é muito isso. Não é fazer para a criança, é ensinar a criança. É muito mais difícil para um pai. Porque é muito mais fácil eu ir lá, pegar a comida e colocar no prato, do que eu pego uma cadeira, coloco a cadeira aqui, a menina sobe, a menina corta, você ajuda a colocar no prato, que você ajuda, você auxilia, mas quem faz tudo é ela. Primeiro porque leva mais tempo. Não, leva mais tempo. Né? Will, então eu acho que tem que ter muita paciência. Já vou aproveitar esse gancho, e você se identificou para nós como multifuncional.
E é assim que nós somos, e agora você faz a citação desse exemplo do bolo, da criança, desse tempo. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Como você se descobriu na maternidade, enquanto mãe? Como foi esse processo seu de renovação? Bom, eu brinco com uma amiga minha que ela fala, cadê a minha amiga? Eu falo, está perdida em algum lugar por aí. Se você encontrar, me avisa, que eu também estou procurando. Eu acho que é um momento de redescobrir mesmo. Eu estava conversando com a Aline, lendo os livros de psiquiatria infantil. Gente, como eu estou entendendo tanta coisa da minha criação, né? Tanta coisa que eu sentia e que às vezes eu tinha até culpa por aquele sentimento, e hoje eu sei, não, eu sinto isso por causa disso. Então, eu acho que essa Will, ela está se descobrindo junto com a Caterina e se tornando outra pessoa, mas que eu ainda não sei ao certo o que vai dar. Agora eu te pergunto, qual foi a maior descoberta e qual foi o seu maior medo na maternidade? Mesmo com todo esse estudo, com todo esse aparato que você tem, né? Com a estrutura da rede familiar, mas a sua própria... Acho que meu maior medo, Leilice, eu falo até hoje, foi muito difícil o primeiro ano. Nossa, como eu achei difícil o primeiro ano. E o que me deu mais medo, e talvez o que tornou isso mais difícil, foi a perda da liberdade. Uma pessoa super independente, saiu para estudar com 14 anos, morou em várias cidades e fazia tudo o que queria, a hora que queria, tudo o que queria, mas tinha uma liberdade, né? Uma independência econômica. E, de repente, acabou a liberdade. Agora, eu brinco com vocês, eu tenho um rabo. Se meu rabo puder ir, eu vou. Me convida para uma festa, o rabo, pode. Então, eu acho que a perda da liberdade é algo que eu não li em livro nenhum, que ninguém me falou e que doeu um pouco. Até eu me reencontrar, né? E entender que tudo mudou e que não volta e que tudo bem. Tá tudo bem. Mas esse acho que foi a minha maior dificuldade, essa perda da liberdade. E que eu acho que é algo bem atual. E é algo bem profundo. Que eu vejo até nos meus pacientes, sabe? Então, essa acho que foi meu maior medo, minha maior dificuldade e meu maior crescimento para aceitar isso. E a outra pergunta foi... qual foi o seu maior prazer até agora na maternidade? Meu maior prazer. O maior prazer, eu acho que é justamente o que todo mundo fala e o que, inclusive, a Marildinha me perguntou quando a Nina tinha umas 2 semanas, eu fiquei super brava com ela. Ela virou para mim e falou assim, e aí, como está o amor? Falei, amor? Eu não durmo. Essa menina só mama, chora. E ainda tem que ter amor, tô toda cortada, doída, tem que ter amor? Como assim amor? Calma, dá um tempo. Então, hoje a Nina tem 1 ano e 10 meses, a Caterina, e hoje eu entendo o amor. E eu sempre, quando eu penso no amor, eu falo, gente, parece que é tão próximo do amor de Deus, né? Esse amor pelo filho, e você cria, e esse amor ele vai crescendo a cada dia. Demora. Achei que demora. Eu quero muito Achei que não é rápido. Mas... Will, só para você dar mais uma pincelada nessa questão do amor, porque é difícil. Só quem sabe e quem teve filho, e o julgamento é muito grande. Mas como? Como? E a gente estava preparada, a gente preparou tudo. Você vivenciou aquela gravidez. Mas você vivenciou a gravidez, eu vivenciei minha gravidez, eu desejei, fiz a hora certa. E aí, de repente, chega, você olha e parece que não existiu o sentimento. E aí você se culpa. Então, foi justamente isso, na hora que ela me perguntou. Mas depois, eu adoro estudar, eu adoro ler. Aí você vai entendendo. Talvez seja mais fácil com a amamentação pela liberação dos hormônios. Então, você vai criando esse vínculo, esse laço, esse amor. Ele vai crescendo com a amamentação, com o toque, com a presença. É a partir daí que esse amor vai crescendo dentro de você. Então, ele realmente não tem que nascer no momento em que a criança nasce, que é muito o que a gente acha. Mas ele vai crescendo ao longo do tempo. E hoje eu vejo como esse amor é enorme, como esse amor é lindo. E só vai aumentar. E só vai aumentar. Ele é uma construção. Eu falo que amor
com o filho, aquele amor chega a ser dolorido dentro de vocês. Ele Eu dói. acho ele gostoso. Não, mas ele dói. Porque, no meu caso, que o meu já está fora, Ai. aí dói, sabe? Daquela aperta assim dentro. Eu falo que a construção desse amor, ele é tão grande que parece que você sente aquela dor, Apertar. aquele aperto, né? Dentro do coração da gente. Meninas, e ainda continuando esse nosso assunto da educação, Aline, dentro do seu projeto, Flechas, quais são os princípios da educação? O que você traz enquanto princípios? Você tinha me dito que são 7, né? 7 princípios para a educação da Flecha, com amor, né? Digamos assim, cuidado. O que seria esses 7 princípios? Então, na verdade, são 7 experiências. 7 experiências. Mas são princípios, né? Porque a experiência, ela produz a memória. E essa memória vai trazer um significado para aquela criança. Então, assim, são experiências que toda criança tem que vivenciar. E que hoje, com o mundo moderno, com a tecnologia, eu vejo que está sendo deixado de lado. E aí vai criando, ao invés de criar memórias, vai criando lapsos de memórias. Isso eu tenho certeza que os nossos telespectadores estão doidos para saber. E aí os lapsos de memórias é como se fosse um vácuo, tá? Vazio. Em algum momento, alguém vai querer preencher. E aí é onde vem a droga, vem, né, toda o futuro ali que pode alguém querer preencher. Então é onde o filho não vai querer mais estar em família, ele vai querer buscar algo lá fora. Uhum. Então, por quê? Porque teve muitos lapsos. Então a gente tem que inundar os nossos filhos de experiências, inundar os nossos filhos de memórias e inundar os nossos filhos de bons significados. Eu falo o seguinte, não tem como eu colocar minha filha dentro de uma bolha e poupar ela das experiências que ela possa ter na escola, que ela possa ter na aula de dança, que ela possa ter em qualquer ambiente, na casa de um coleguinha. Não tem como, as experiências vão vir, mas eu tenho que preparar ela para dar bons significados para as experiências. Então eu falo, eu tenho que estar muito atenta a tudo que ela vivencia e ensiná-la a dar bom significado a qualquer situação. Por exemplo, isso. Tá, eu vou falar das experiências daqui a pouco, deixa eu só... Uhum. Existe a pirâmide do indivíduo, é a identidade a base, depois vem a capacidade do ser humano e depois vem o merecimento. Pensa na pirâmide. Uhum. O merecimento está no topo. Se você vira essa pirâmide ao contrário, o merecimento vai estar embaixo, que é o ter. Uhum. Ela se sustenta? Não, ela tomba. Então, o que a gente precisa fortalecer? Identidade. E o que nós estamos fortalecendo? O ter. E aí é onde está tudo errado. As pessoas buscam prestígio, as pessoas buscam reconhecimento, as pessoas buscam posses, as pessoas buscam ter bons carros, casas, o que for. Mas elas não sabem nem o que elas são. Elas não sabem nem o que elas são capazes de fazer. Então, quando a gente fortalece a identidade de uma criança e a gente mostra para ela quem ela vai, de fato, quando adulto, entender o que ela é capaz de fazer, o que ela nasceu para fazer. E aí, o ter é consequência. Ele vem, entendeu? E aí ela entende que ela merece. Até a gente pode falar que é uma criança mais segura, né? Sim. Que se importa menos com o que falam. E foi quando eu entendi a minha identidade, porque eu estava dentro da caverna, como eu já disse, né? Dentro de escondida, não queria que ninguém me visse. E quando eu, de fato, olhei para mim e falei, não, eu nasci para herdar a terra. Porque isso Deus falou pra gente, que nós íamos dominar a terra. E eu estava sendo dominada pelas circunstâncias, pelas opiniões, pelas pessoas, pelas situações, pelo medo, né? Tinha perdido 2 bebês, pelo medo. Então eu falei, não, essa não sou eu. E aí, quando eu encontrei a minha identidade, eu de fato entendi o que eu era capaz de fazer. E foi quando eu virei o jogo. Eu falei, tipo, a luzinha acendeu. Eu sei o que eu posso fazer. E eu sei como eu posso somar na vida de outras pessoas. A partir daí, o merecimento vem. Certo? Agora vamos para as experiências. Antes de ir para a experiência, eu tenho uma questão de significado. Quando chegou aqui, eu falei, olha, hoje a Rosilda mandou o lanche para vocês, né? O nosso café, que ela é maravilhosa, está aqui conosco sempre.
E ela falou, vou mandar um que o Will gosta. Agora, Rodilda, quero falar para você o significado desse seu bolo de banana, chocolate, doce de leite e também coco, farinha integral. Tem na vida... Aveia. É aveia, não é farinha, é aveia. Tem na vida da Caterine. Ele é o bolo da Nina. Você pode mudar o nome desse bolo, viu? É o bolo da Nina. É o significado que esse bolo tem lá na casa da Will. Por quê? Porque ela criou vínculos sem deixar. E ainda foi comigo nesse bolo hoje. O bolo da Nina. É o bolo da Nina. Então, essa é um dos exemplos que a gente tem de criar significados, né? Experiência. Então, por isso que eu falo para os empresários, vocês precisam produzir experiência. E eu gostei um pouquinho do bolo da Nina. Essas experiências croissant também. Essas experiências dão significados, né? Enfim, então uma das experiências que uma criança tem que ter sempre pertencimento. Ela tem que se sentir pertencente ao ambiente. É aquilo que vocês falaram agora, né? Sim, então quando você está aqui, só fica no celular, vendo rios, passando rios, né? Como a gente estava falando, passando rios, e a criança está no canto, ela não se sente pertencente. Ou você joga uma tela para ela e deixa ela para lá e não... Ela vai estar lá na tela, ela vai estar pertencendo naquele ambiente. Ao que ela está vendo. E não, ela está ali. No ambiente que você está na família dela. Então, não tem pertencimento. Gente, isso é tão sério, porque a gente vê muito acontecer, não é? Todo mundo faz isso. E hoje nós temos as gerações de quarto. Sim. Por quê? Porque cada um no seu quarto. Cada um no seu quarto. E, então, essa seria a primeira. E aí a gente já poderia estar trazendo essa questão do próprio... Um dos esvaziamentos desse tempo, quando a proposta da tela. E aí eu pergunto a vocês, como regulamentar isso dentro de casa? Como estabelecer essa ligação maior quando a gente fala do pertencimento, da experiência do pertencer, enquanto todos nós, até os bebês, já têm o seu celular. É um grande desafio, né, Will? Lá em casa foi um pouco diferente. Nessa parte da tela, eu fui ler o livro Fábrica de Cretinos Digitais. Nossa, e achei, que título, hein? Achei bem interessante uma parte em que eles falam assim que até os 2 anos a criança ficaria no estudo, 50 minutos de tela, dos 2 aos 8, 2 horas e 45, depois 4 horas e 45, depois de 12 aos 18, 7 horas e alguma coisa. E você se assustou. Isso no estudo. Que no final de 18 anos, são 30 anos letivos na tela, ou 15 anos de trabalho ao final dos 18 anos. Uma vida. E aí o livro fala dos 18. 30 anos letivos. Quem que influencia mais seu filho? A escola ou a tela? Os pais ou a tela? Ele passa 4 horas na escola, certo? Aos 18 anos, quantos anos letivos ele teve? Com os pais, nesse período, se ele passar 2 horas do dia realmente com o pai e mãe... Porque tem a babá. Tem a babá. Tem a família. Já foi. Tem o sono. Tem o sono, que a gente dorme também, né? A gente dorme. Então, que criança é essa? Que experiência é essa que essa criança vai ter? A tela que educou. Quem está decidindo é a educação. Então, quando eu li tudo isso, eu fiquei muito assustada. O que eu fiz na minha casa? Eu não deixei ter internet e não deixei ter televisão. Então, lá em casa, a gente foi colocar a televisão agora, em julho, porque meu sogro veio passar as férias, ele gosta de televisão, e a internet acabou tendo que entrar por causa do Marco Aurélio, do trabalho e tudo, de fazer aula de faculdade, essas coisas. Mas a internet entrou esse ano. Lá em casa, e a tela, então entrou aqui, mas a televisão é ótima, ela não liga, a gente pegou uma televisão velha do meu irmão, que não funciona direito, é o que eu amei, né, só funciona se você realmente quiser assistir, tem que insistir na tomada. É igual antigamente. Antigamente. Não tem como ela apertar um botãozinho, né? E o que eu fiz? Apesar de eu ter lido, apesar de sem internet, sem televisão,
No primeiro Natal da Nina, eu dei um celular para ela. O Marco Aurélio falou, mas eu não estou entendendo nada. Você E vai aí? dar um celular para a Caterina, realmente. sendo que não pode nada. Eu falei, vou, sabe por quê? Porque é no celular dela que vai ser tirada a foto dela, as fotos dela, porque meu celular é para trabalho, o seu também. É no celular dela que a gente vai mandar os WhatsApps, porque o pessoal pergunta, Caterina, vai ser respondido tudo pelo celular dela. Então, naquele que a gente recebeu dela. É o dela, e é no celular dela que eu vou colocar as playlists para ela, que eu sempre coloquei a Caterina para ouvir música. Desde a barriga ela ouve música, e começou a musicalização com 6 meses. Então, eu acho música extremamente importante para o desenvolvimento da criança. Então, entendeu? O que eu fiz? A minha casa é brincar. A babá falou, eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei, calma que vai dar certo. Então, a minha sobrinha chega lá e fala, tia, falo, vamos brincar? De que você quer brincar? Vamos jogar bola? Eu quero entrar com a adendo a respeito disso aí, na conversa. Eu não sei se de vez em quando vocês veem nos meus stories que quando eu vou para a chácara da minha mãe. Eu vi. Na chácara da minha mãe, ela se negou a colocar internet. Lá tem um telefone, que a gente fala que é o Big Brother, que quando toca todo mundo assusta. Por quê? Porque é para dar notícias, para ter que ligar. Meninas, vocês não têm noção dessas crianças na chácara. Elas brincam de todo tipo de brincadeira. Soltam pipa, pique-pega, pique-esconde, vão pro mato, tomam banho de piscina, comem na hora. Chegam à tarde, elas criam isso. Chega à tarde, elas estão tão quietas, tão cansadas. E só que quando você chega na rodovia para ir para a cidade, aí começa o celular. Pronto, acabou. Você não E conversa. a família fica unida, Leila. Aí vai fazer uma pamonha, tá todo mundo junto. Vai fazer um almoço, pamonha. tá todo mundo junto. É gostoso, né? Não tem ninguém que fica no celular. O churrasco, tá todo mundo ali no churrasco. E é no churrasco. Não é conversando. Então, é muito importante. A memória dessas meninas, gente. E aí eu vou falar algo para vocês aqui. Toda experiência com forte impacto emocional, ela é mais acessível. Você consegue acessar ela com mais facilidade. Então, quando a experiência tem forte impacto emocional negativo, também vai ser acessado com maior facilidade. Vamos lá. Vocês lembram o que vocês estavam fazendo? Que eu lembro. Quando a Ayrton Senna morreu. Eu lembro. Gente, eu lembro do plantão. Eu lembro também. No clube, debaixo de uma mesa, brincando. E aí recebeu a notícia. Eu lembro, eu era criança. Eu não era criança, mas eu era criança. Eu lembro das Torres Gêmeas. Você lembra o que aconteceu 11 de setembro de 2000? Você 11 de lembra? setembro. Por que Lembro. você lembra? Porque vocês vivenciam. Forte impacto emocional. Então, quando não existe uma experiência com forte impacto emocional, fica mais difícil acessar. E a gente tem... O que a gente lembra da nossa infância, o que é bom? O que teve forte impacto emocional. Uma surpresa de amor que o pai ou a mãe fez. Os presentes de Natal. presente de Natal que te marcou. Porque a gente esperava, né, o Natal para ganhar presente. Não ganhava presente todos os dias. Exatamente. Não, até tem uma história. Meu pai só me dava presente no Natal. No Natal, Eu dou lá na minha pra família ela, também. Um presente. E Aniversário. aniversário, né? Aí ela fica pedindo, né? Mamãe, eu quero isso. Aí eu falo, filha, hoje não, porque a gente não pode também falar que, não, eu não posso, eu não tenho dinheiro. Porque tem pai que para inventar desculpa, não tem dinheiro hoje, não vou comprar. Eu acho que isso... Porque você cria uma crença de escassez na mente da criança. Então é assim. Sem falar que mente. Hoje, sem falar que Sem mente, falar que porque mente. tem. Hoje não. Aí ela, então tá, mamãe, então no dia do meu aniversário. Ela já juntou tanto presente para esse dia do aniversário que eu acho que ela nem lembra o que ela quer. Qualquer coisa, se alguém pedir uma lista, você já manda. Ela juntou todo presente de aniversário que eu acho que eu nem lembro. Por quê? Porque, de fato, antigamente a gente ganhava presente nas datas. E hoje tá muito fácil. Eu sinto o olfato, meu olfato e o paladar. Eu Memória sinto a afetiva. memória afetiva dos almoços de domingo. Era frango ao molho, macarronada e a maionese. Eu sinto até hoje, eu lembro, chegando da missa, das 6 horas, e a minha mãe ia esquentar a comida, a sobra do almoço, para a gente ver os Trapalhões.
isso na minha cabeça. Eu tenho cheiro guardado e o sabor. E até hoje ela faz os macarrões. E os netos também adoram os macarrões dele. Então, olha só. No dia que eu fui com a Arielle para ver os uniformes, a gente entrou dentro de uma fábrica de uniformes. E foi muito incrível. Olha, agora que eu tô tendo um insight desse dia. Olha que loucura, né? Essas memórias, elas geram em nós lembranças, né? E a gente dá um significado para cada lembrança. Meu pai, ele era alfaiate. Então, meu pai, ele teve fábrica de roupas, jeans e camisaria em Goiânia. Quando eu entrei, vocês não têm noção do quanto eu chorei. Ninguém entendia nada. A Jessia e a Aurora e a Arielle olharam e ficavam assim, o que tá acontecendo? Eu falei, meu Deus, eu vendo as costureiras cortar a linha, tirar a linha das roupas e aquele cheiro, o cheiro de fábrica, Você lembra do cheiro de tecido. Eu lembrei de tudo, foi uma avalanche de memórias. E, incrivelmente, nesse dia, nasceu o projeto Como Flechas. Olha aí, agora que eu tô casando as situações. E nesse dia nasceu o projeto Como Flechas. Por quê? Porque a gente tem que provocar experiências. Então, uma das experiências, pertencimento, você tem que fazer com que a sua criança se sinta pertencente. Por isso que você pode deixar ela no canto, sentada no chão para comer. Ela tem que pertencer à mesa, ela tem que pertencer à família, ela tem que pertencer à sua vida. Importância, datas comemorativas. Filho, eu dei aquilo que você queria. Você é importante para mim. Então, assim, eu não posso, porque com certeza tem momentos que a gente não pode dar naquele momento. Filho, eu juntei, eu dei. A criança se sente o quê? Importante. Porque, afinal de contas, a minha mãe e o meu pai renunciou muita coisa. A minha mãe e meu pai renunciou o celular para sentar comigo aqui no chão para brincar. Eu estou me sentindo o quê? Importante. É a segunda experiência. Você precisa trazer experiências de importância para o seu filho. E é tão engraçado que eu lembro que os melhores presentes que eu ganhei de Natal, o meu pai juntou o 13º todinho para dar para mim e para o meu irmão. Tá vendo? Então, isso eu não esqueço. Que foi um bebê, aquele bebê que fazia xixi, não sei o que. Não é da época de vocês. E meu irmão ganhou um trenzinho da Estrela que roda. Ninguém esquece aquilo, gente. Porque vocês se sentiram? Isso é importante. Ele gastou todo o 13º dele naquele presente. Então, a gente se sente muito importante. Isso aí é realmente... são coisas que a gente vai conversando e vai lembrando, né? Tanto é que quando ela chegou, na hora eu fiz a ligação, né? Eu comi esse bolo hoje, é o bolo da Nina. Memória, entendeu? Tem cheiro. E aí, toda a experiência com forte impacto emocional, normalmente você sente. Tem cheiro, tem visão, você viu, você sentiu. Tem a questão do sentimento, entendeu? De sentir. Então, importância, pertencimento, generosidade. Você tem que ensinar o seu filho a ser generoso. E é o que o mundo precisa. Demais, de pessoas generosas. Essa criança para um abrigo, levar essa criança à doação, levar essa criança a doar sem querer nada em troca. Porque eu esqueci o nome do escritor agora, mas ele fala o seguinte, depois eu vou lembrar e vou passar para você. Ele fala o seguinte, o futuro, ele é competitivo, ele é incerto, ele é desafiador. E quem vai fazer diferença não é quem tem, é quem dá, é quem cede, é quem fornece, é quem entendeu que para ter precisa ceder. Entendeu? Então, a nossa vida tem que ser doação. E aí, por conta disso, eu também tenho um outro projeto chamado Parabéns Solidário. O que é o Parabéns Solidário? O que é o Parabéns Solidário? Eu também quero Parabéns Solidário. Então, eu acredito que você tem uma memória de aniversário. Tem. Né? Meu aniversário é dia 8 de dezembro. No dia da minha primeira comunhão, foi o dia 8 de dezembro. E eu lembro de todos os meus aniversários, porque era minha mãe que fazia meu bolo. E a minha mãe tentou fazer, no dia 8 de dezembro, o vestido da primeira comunhão, ela que fez, tudo ela que fez. E ela tentou fazer uma surpresa. Só que eu descobri a surpresa alguns minutos antes. Mas eu lembro. E eu lembro que era tudo muito simples, que eram os amigos, era garrafinha de refrigerante, salgadinho, aquelas coisinhas todas, bolo que ela fazia. E os parabéns. Então, eu adorava cantar parabéns. Eu amo aniversário. Amo aniversário. Não tem nenhuma experiência ruim de aniversário. Lá em casa, todo mundo ama aniversário. Aqui em casa, o Gustavo gosta mais. Mas você conhece pessoas que não gostam? Conheço. Então,
Então, o que eu pensei? Eu preciso fornecer a experiência de generosidade para Isabela, de missão, que é uma outra experiência. Você tem que entender que você tem uma missão aqui na Terra. Então, você precisa proporcionar para o seu filho experiências de missão. Então, dentro do Como Flechas, no dia que eu vou falar sobre experiências, a gente montou uma festa de aniversário das antigas, sabe? Com aquele galão que tenha a farinha de trigo, com a balinha daquele enrolado no papelzinho, balia ruim, que dói, mas a gente amava. Com o refrigerante em cima da mesa. E foi muito lindo, porque dentro do projeto, a gente tem uma pessoa que olha as crianças, que é a tia Sandra, lá da escola. Ela dá aula pra Nina? Não, né? Você conhece ela? E ela, na hora que ela viu essa festa que a gente estava fazendo, que era para ativar as memórias, eu montei a festa para ativar a memória dos pais, para que eles vissem a importância de comemorar um aniversário, de trazer experiências para que as crianças se sintam importantes, porque eu ia falar sobre esse assunto. E a tia Sandra, eu nunca tive um aniversário. E estava faltando 20 dias para o aniversário dela. E aí fiquei calada, só ouvi ela falar isso. E aí, na hora de ir cantar o parabéns, a gente cantou parabéns pra tia Sandra. Ai, que lindo! E ela chorou, se emocionou. Foi incrível. Todo mundo se emocionou com ela, porque ela nunca tinha tido uma festa de aniversário. Olha, eu fiquei toda arrepiada, gente. E aí eu tenho um projeto chamado Parabéns Solidário, que é fazer o aniversário das crianças do Abril. Então, a gente tem patrocinadores, pessoas que trabalham com festa, né? Que vão lá fazer a decoração. E assim, chove de gente para doar. Doce, balinha, personalizado, sempre tem. Só que assim, eu nunca deixo sobrar. É só para aquela festa. Aí quando a pessoa chega e quer doar, eu já falo, fica para a próxima. Porque eu não tenho movimentação de dinheiro, não tem fim lucrativo, não tem fim religioso, não tem nada. Eu só quero proporcionar a experiência de importância para aquelas crianças e generosidade para minha filha. Então, alguns pais também levam os filhos para proporcionar esse momento de generosidade, entendeu? E de missão, que também é uma outra experiência. E aí, no projeto, a gente também, para proporcionar uma experiência de missão, a gente levou as crianças para plantar uma muda de árvore, que também é uma missão. A gente tem uma missão, cuidar do nosso planeta, cuidar da vida, cuidar das pessoas, cuidar da terra, cuidar do ambiente. Então, eu comprei as mudinhas de flores, de planta, né, de árvore, e eles plantaram lá na chácara da CRER. Então, foi incrível também, foi um momento maravilhoso, foi um momento de comunhão, a gente fez um churrasco para que os pais pudessem relacionar com os filhos, sentamos todos à mesa, foi muito gostoso. Então, assim, é as experiências que fazem a gente dar significado para a vida. E a gente precisa proporcionar experiências. E a outra experiência se chama limites. Difícil, Vou deixar ela por último. Essa é difícil. Por quê? Quando você São as podas. Sim, são as podas para a planta crescer. Então, não tem como não dar limites para uma criança. A gente tem que falar não. A gente tem que podar. Só que com limites. Então, o limite quer dizer que não sobra e nem falta. É fornecer o limite para a criança. Eu falo que o limite é como se fosse uma sinalização de trânsito. Você está aqui e precisa chegar em um outro lugar. Se você não tem sinalização, você está o quê? Correndo risco de vida. A mesma coisa. Você precisa sinalizar o seu filho. Quando ele pode, quando ele tem que tomar cuidado e quando ele não pode. Filho, aqui não. Aqui você não pode. E aí toda a experiência vai dar um significado para essa criança. Então você precisa ensinar ela a ter limites. É o que a gente estava falando sobre o doce. Né? Você proibir o doce a uma criança não é limite. Ah, não, mas eu tô colocando... Não é limite. Né? Tem que educar. Qual o limite dela comer aquele doce? Por quê? O dia que ela vê um doce, ela vai comer escondido. Ela vai comer escondido. Eu acho que a maior problema que nós temos hoje nos adultos e tudo... consumo de carboidrato. Consumo de carboidrato, até por excesso, né? Você não consegue. Porque se a gente já viesse educado, você fala, não, começou isso, tá tudo certo. E nós não teríamos ninguém doente, praticamente, né? Por que isso acontece? Vamos lá, você lembra da propaganda acho que era do Danoninho? Lembro. Ele valia o quê? Um bifinho? Um bifinho. Ele valia um bifinho? Interessante. Onde que aquilo é um alimento?
Mas na época em que nós vivíamos, não tinha a acessibilidade que a gente tem hoje de informação, de estudo, de conhecimento. E até E talvez nem tenha hoje. E talvez, de fato, na época, parecia que era bom, que era saudável. Tá tomando um iogurte. Sei lá. Quando a gente vai falar do açúcar, a gente entra em alguns problemas. Porque dentro da medicina condenou-se os óleos, né, os óleos animais, a gordura animal, e liberou o açúcar. Isso há muito tempo atrás, num estudo. E agora, o que eles viram? Eles falaram, como assim aumentou tanto as doenças evitáveis? Tá? Diabetes, colesterol, hipertensão, doenças cardíacas. Aí que eles foram analisar e falar, opa, parece que o vilão não era a gordura animal. O grande vilão era o carboidrato, era o açúcar. E o açúcar não fazia mal nessa época. Então, nos estudos. Então, liberou o açúcar. Ou seja, comam quanto quiser. Comam, esse não faz mal. E aí, um monte de produto... Porque junto com essa liberação, você tem toda uma liberação do governo em relação aos produtos que vão ser colocados no mercado. Então, se não faz mal, eu posso aprovar esses produtos industrializados. Então, tudo com muito açúcar. Aí você entra na questão que o açúcar, além de fazer todo esse mal, ele cria vício. Ele trabalha o sistema de recompensa. Muitas vezes os pacientes chegam lá e falam assim, eu tenho compulsão por doce. Ok, você está me falando que você é estressado. Toda vez que você está estressado, você quer o doce porque ele te acalma. Entendeu? Então, o açúcar não é só porque ele é gostoso, mas porque ele me acalma, ele me dá sensação de prazer. Aí a gente entra em outro link, que hoje a população não enxerga o alimento como nutriente. Eu como o que eu gosto. Mas comida é para dar prazer ou comida é para nutrir? Então, isso eu falo com a Nina. Ela come, eu falo, Nina, olha aqui, Caterina, açúcar é a principal causa de doença evitável no mundo atual. A gente pode comer. Ninguém nunca te chamou de doida? Pouquinho. Fala que eu sou doida porque eu converso assim com ela. Refrigerante, a conversa é linda, então. É o veneno que todo mundo bebe. Então, eu falo, pode comer? Pode, meu amor. Mas isso não é alimento. Isso não te dá saúde. Isso não vai te nutrir. Ah, mas ela não entende. Ah, entende sim. Verdade. Entende sim. Você pode ter certeza que ela entende. Então, eu acho que é isso, é educar. Por que eu não... E muito que eu vejo é assim, você não pode. Mas por quê? Tá, eu não posso por quê? Você não pode, a mãe come. Então, uma coisa que eu falo com meu marido, ele, eu vou comprar isso. Se você comer, ela pode comer também. Tudo que se come dentro dessa casa, ela pode comer também, ok? Não entra refrigerante, não entra um docinho? Entra um docinho, mas a gente tenta ter mais qualidade, compensar, você vê, não é só chocolate, então tem toda uma compensação. Então a gente raciocina muito assim. Até porque se você não tiver o equilíbrio, você vai gerar o excesso. É o que eu vejo dentro da minha casa. Minha sobrinha não pode, um dia ela pegou uma barra de chocolate e saiu correndo com o chocolate na mão e comeu tudo. Porque quando você não coloca o limite, gera o excesso. Entendeu? Então, o equilíbrio. Eu gostaria muito que o açúcar tivesse sido colocado na vida da Caterina depois dos 2 anos. Foi antes, tudo bem. Todo mundo falou, eu vai brigar. Tudo bem, gente. Está tudo bem. Por isso, né? Só não é melhor eu saber que ela está comendo e entender e regular essa alimentação do que fazer escondido. E a mãe acha que está tudo lindo, perfeito, maravilhoso e o menino comendo chocolate escondido. Então, eu quero que ela faça as coisas comigo, que ela me conte as coisas, porque se alguma coisa estiver muito errado, eu chego e falo, Caterina, é assim, assim, assim. Eu falo muito para ela, eu falo, filha, esses dias ela comeu doce com o vô e ficou com a boca cheia, foi uma barra de chocolate, um pouquinho de chocolate, e ficou com a boca toda suja. Aí eu peguei e fui lavar e ela reclamou. Eu falei, a consequência de você ter comido chocolate, a consequência imediata, é que você tem que lavar a boca. Você não escolheu comer? Essa é a consequência. E eu falo muito para ela, Caterina, quem faz o seu futuro é você. A mamãe está aqui para proteger, orientar e educar. Mas o seu futuro quem faz é você.
Então, é você entregar essa autonomia para a criança. Eu estou te ensinando, a escolha é sua. Ah, mas é um bebê. Não, escolhe sim. Então, Escolhe sim. o segredo seria dar a autonomia para essa criança, desde pequena, né? Para que ela seja um adulto saudável. Saudável emocional, e ensiná-la o que seria bom e o que não seria. Para ela fazer as escolhas. A flecha vai direcionar. É direcionar, é preparar ela, porque depois que lançou, ela tem volta? Não. Ela não volta, ela já foi. Então você precisa preparar, direcionar, colocar limites, ensinar, fazer as podas. Porque depois que lançou, ela vai, e aí ela acerta o alvo que você almejou, que a sua criança almejou, né? Ela vai ser de forma assertiva. Você não pode jogar de qualquer jeito. Meninas, então agora vem a pergunta final, que nós temos até acabando. Pra gente encerrar. Mas foi muito rápido. Para a gente encerrar, a grande pergunta do nosso programa é como sobreviver com os nossos filhos. Ou seja, como sobreviver com os seus filhos. Vivendo. Will. Vivendo de forma intensa com eles. Eu vejo muito isso, né? A mãe sobrevivendo. Ela louca, ela grita, eu não aguento essa criança, e aquela confusão. E esses dias uma mãe virou e falou assim, eu estou batendo. E você está batendo num menino de menos de 2 anos. Ah, porque a sua filha te obedece, a minha não me obedece. Eu acho que quando a gente bate é que todas as formas de comunicação na família falhou. Então eu vejo que pra gente viver, nós somos os adultos. Nossa folha já está bem escrita, nós temos experiência, um pouquinho de sabedoria. Então, ter paciência. Com paciência, a gente vive muito melhor e a gente não sobrevive, a gente vive. E aí você tem que olhar para dentro. Meninas, muito obrigada. O assunto a gente já vai continuar. Nosso tempo está acabando. Deixa aqui para nós os contatos de vocês. Aline, seu contato, seu arroba, né? Will, da mesma forma. O meu é @Aline Lobete, com 2 L's, Y e 2 L's no Lobete. Nome chique, nome chique. E do Como Flechas é Como Flechas, é Projeto Como Flechas, @Projeto Como Flechas. E o Parabéns Solidário é @parabensolidario.ub. Ai, muito obrigada pela presença, pelas informações. E Will, você? A Wilma agradece muito, mas ela está fora da internet ultimamente. Deixa eu ver o arroba da Will. Eu fui libertada pela Caterina da internet. A Will não tem arroba. Então, no momento, a Will não está na internet. A Will não tem arroba, mas a Will tem a Clínica Revitalista, que vocês podem entrar lá, que vocês vão encontrar as meninas, tá? Então, que vocês vão ter, além do tratamento de pele e tudo, nós temos ainda a medicina integrativa. Eu vou fazer o comercial da Will. Além dessa mãe maravilhosa, ela é ainda a proprietária, sócia da Clínica Revitalize. E no mais, espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Até sexta-feira que vem e com mais conversa com ela. Um beijo no coração e até sexta.